Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Casa dos Sete Saberes. Lembre-se de no YouTube, no nosso canal, se inscrever e ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de como lidar com emoções difíceis, mergulhando na solução. Roda a vinheta! Todo mundo tem problemas, a vida é assim. Então, quando você vai se fortalecendo e lidando com as suas emoções, vai ficando mais fácil de você enfrentar de uma maneira diferente, com uma atitude diferente, aqueles problemas que acontecem no cotidiano. Todos os dias acontecem coisas boas e também todos os dias acontecem coisas ruins. Mas por que isso? Porque as coisas em si, as situações em si, elas não são boas nem ruins. As emoções em si também não são boas nem ruins, mas nós, enquanto seres humanos, qualificamos as coisas numa dualidade, dia, noite, bom, mal, uma coisa boa ou uma coisa ruim. E aquilo que é bom para você pode ser muito ruim para mim. E aquilo que é bom para mim pode ser muito ruim para você. Porque tudo depende de afinidade, identificação. Aquilo com o que você se identifica muito vai te afetar mais. Ou seja, vamos supor que você se identifica muito com o carnaval e você quer ir para um bloco de carnaval. Você se organiza, convida os amigos, todo mundo está já organizado para ir para aquele bloco de carnaval, já comprou sua fantasia, investiu dinheiro, às vezes até viajou para uma outra cidade. E aí, na hora final, o bloco foi cancelado. E você fica triste, você fica chateado, porque você se organizou para aquilo, teve uma mobilização para aquilo e a agenda não aconteceu. Na vida também é assim. A gente deu um exemplo bem simples aí de uma afinidade, de alguma coisa que você se organizou. Mas a gente se organiza para ir trabalhar, a gente se organiza para sair com os amigos, a gente se organiza para ir à praia, para ter lazer, para ir ao cinema, para ler um livro. A gente se organiza para muitas coisas. E às vezes as coisas não saem exatamente do jeito que a gente quer. E ainda bem. E aí você vai falar assim, mas ainda bem? Como assim ainda bem? Será que não é melhor que as coisas sempre aconteçam do meu jeito? Claro que não. Se as coisas sempre acontecerem do jeito que você deseja, exatamente certinho ali, muito provavelmente algumas situações vão te colocar em uma cilada muito grande. Porque às vezes você deseja coisas que não são tão boas assim para você. Ah, mas me dá um exemplo. Como assim desejo coisas que não são tão boas assim para mim? Às vezes você pode gostar muito de sorvete, por exemplo, e tomar um pote de 2 litros de sorvete todos os dias não vai fazer bem para sua saúde, embora você se identifique e você goste muito de sorvete. Tem que ter um equilíbrio, precisa ter um olhar para você saber dizer não para si mesmo. Qual é o grande problema hoje da sociedade? As pessoas não estão mais com um olhar para as emoções como elas fossem realmente beneficiar. Acreditam que simplesmente uma emoção é algo ruim. Uma emoção boa seria só alegria, só ficar bem, só felicidade. E a tristeza, a raiva, o medo não trazem nada de positivo. Então, se uma emoção não me traz nada de positivo, eu preciso fugir dela. Eu preciso fazer de conta que ela não existe. E aí vem um grande problema que está trazendo um adoecimento muito grande para a nossa sociedade, que traz ansiedade, que traz depressão, que traz hostilidade, agressividade em níveis extremos, que é quando você não consegue lidar com as emoções mais básicas. Então, se nós temos, e todos nós temos emoções, nós precisamos aprender a lidar com elas. E não simplesmente quando algo vem para a gente que faz levar a um nocaute emocional, cria um caos emocional, esconder isso, empurrar para debaixo do tapete, colocar lá no baú da emoção dentro do coração guardado a 7 chaves, isso não vai adiantar nada. Aquilo que você reprime, aquilo que você esconde, até de você mesmo e das outras pessoas porque você quer ser bonzinho, isso uma hora vai voltar. Vai voltar, pode voltar em forma de agressividade, em forma de um comportamento ou em forma de adoecimento. Eu costumo brincar que tudo que não explode, implode. Então, se você não colocou para fora, você vai colocar para dentro. E aí vem de dentro para fora com você mesmo.
Na sua relação pessoal com você mesmo, que a gente chama de uma relação intrapessoal, a gente tem a interpessoal, que se relaciona com as outras pessoas, e a relação da gente com a gente mesmo, que é intrapessoal. Cuidado para não ficar escondendo as suas emoções para debaixo do tapete. E aí vem o que eu chamo de normose, vários outros autores também chamam de normose. Todo mundo tem que ser normal. E aí esse normal, bem entre aspas mesmo, porque a normalidade não existe, normalidade é querer colocar todas as pessoas dentro de um mesmo patamar, de uma mesma reação, de um mesmo tipo de comportamento, que não é possível, porque as pessoas são diferentes. Cada ser humano é único, exclusivo e singular. Não tem como querer que todas as pessoas tenham os mesmos gostos. E se fosse assim, ia ser muito sem graça. Você não ia aprender nada, não ia ter crescimento. É justamente quando uma emoção vem, quando alguma coisa sai daquilo que é esperado, que é desejado e que te traz uma emoção impactante, uma emoção forte, ou chamada de difícil, é que você precisa parar e olhar para ela e aprender. E aí é mergulhar na emoção. Quando eu falo mergulhe na solução, é não esperar que essa solução seja adiada. Ah, eu tô sentindo uma tristeza, mas larga pra lá, amanhã eu vejo isso. Ah, eu tô sentindo um desconforto, mas larga pra lá. Aí as pessoas te perguntam, você tá bem? Ah, tô ótimo. Ah, tá tudo bem. E virou uma coisa muito do senso comum, né? As pessoas perguntarem, tá tudo bem? E as pessoas falarem, tá tudo bem. Apenas por uma questão social de que tá tudo bem. Mas muitas vezes não está nada bem. E reconhecer que não está bem naquele momento faz você poder sentir a dor. Hoje nós temos na sociedade um grande vilão que é justamente os apaziguadores, são os apaziguadores da dor. Então a gente tem para apaziguar a dor só falar coisas positivas, não olhar para a dor. Falar coisas positivas é muito bom. Já tivemos vídeos aqui do poder do pensamento positivo. Isso é maravilhoso. Mas se tá tudo ruim, você tem que ter uma atitude positiva diante da sua vida, até com palavras positivas para você mesmo, para você poder dizer para você, olha, não está bom. Hoje eu não estou me sentindo bem. E o que eu vou fazer com isso? Fugir disso, porque vai voltar lá na frente, ou olhar para isso. E aí vem uma dica que eu acho que é essencial. Quanto mais cedo você olha para o problema, para aquilo que você está sentindo, mais cedo você resolve. E mais você se liberta, mais cedo você cresce e aprende, você sai da sua zona de conforto e cresce e vai continuar vivendo a sua vida até o próximo problema, porque isso vai acontecer. É normal. Todos os dias acontecem situações. A atitude de você olhar para a situação com uma atitude positiva, perfeito, maravilhoso, até mesmo agradecer pelos problemas para que você possa se revisitar, olhar para você intimamente, fazer essa reforma íntima para que você efetivamente possa dar o próximo passo adiante. E aí você pode pensar assim, mas é mais fácil eu não sentir nada. Mas também não é possível não sentir nada. Quando a gente só medica, por exemplo, a pessoa está sentindo muito triste, aí toma um remédio, aí fica lá no limbo emocional, né? Não tem, nem sente nada e nem deixa de sentir. Ah, eu tô meio apático, eu não sinto nada. Mas se você não olha para aquilo que efetivamente está lá e que quer te dizer alguma coisa, muito provavelmente você vai continuar com o problema a longo prazo. Isso significa que se você está em um relacionamento difícil, por exemplo, e nesse relacionamento difícil todos os dias acontecem situações que você percebe que estão te fazendo mal, se você não olhar para isso com carinho, não resolver a situação, você vai continuar sofrendo todos os dias. E a sociedade se acostumou, ao invés de mergulhar na emoção, mergulhar no problema e resolver o problema, a sofrer um pouquinho todo dia. Todo dia eu vou sofrer um pouquinho. Todo dia eu vou continuar com essa emoção aqui, continuar com esse problema todos os dias, porque é mais fácil, nesse momento, eu simplesmente caminhar com esse problema e não resolver, do que eu ter que tomar uma atitude, do que eu ter que olhar para a minha vida e fazer uma escolha no qual eu vou ser o responsável. Mesmo que seja numa relação difícil. Pode impactar o outro, mas eu sou o responsável por dizer não, o responsável por falar assim não quero, dessa forma não serve para mim. E assumir essa responsabilidade significa que você está exercendo a sua liberdade. E isso dá um medo muito grande, né? De saber assim, bom, o que vai acontecer a partir do momento que eu fizer uma escolha, a partir do momento em que eu tomar uma atitude, que eu tomar uma decisão. A melhor atitude, a mais rápida e também a mais difícil é mergulhar no problema. E eu vou dar um exemplo pessoal. Uma certa situação, um tempo atrás na minha vida, eu perdi uma pessoa que eu amava muito. Perdi, né? A pessoa faleceu.
E eu amava muito essa pessoa e, assim, no sentido de ganhar uma pessoa da minha família, todo mundo já passou por alguma perda significativa na vida. E essa pessoa que eu gostava muito, eu pensei da seguinte forma, bom, eu tenho algumas formas de lidar com a minha dor. Eu tô com vontade de chorar, eu tô triste. E reconhecer isso é essencial, sabe? Eu tô triste, eu tô com vontade de chorar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar fazendo de conta que essa dor não existe, sendo forte o tempo todo para os outros, ou eu vou permitir um momento na minha vida de vulnerabilidade para que eu possa pegar essa vulnerabilidade e transformar ela numa força para caminhar comigo depois. Porque todos nós temos nossas vulnerabilidades. E se você está numa relação de amizade, de família, de uma relação amorosa que não cabe vulnerabilidade, também não cabe você, porque não existe isso. Todo ser humano tem sua vulnerabilidade. A gente precisa ser realista, né? Que vai ter dias que você está mais vulnerável, que vai ter dias que é mais difícil, né, lidar com alguma situação. Então, nesse momento especificamente, que eu estou dando de exemplo da minha vida, eu me tranquei no quarto e falei pra mim mesma, eu quero esgotar esse sentimento, eu quero chorar até não poder mais. Eu fiquei umas 24 horas chorando, eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de dormir, eu só tinha vontade de chorar. Chorei, esgotou. Chegou no dia seguinte, eu respirei fundo e falei, agora é como se meu coração estivesse leve. Eu coloquei pra fora tudo aquilo que eu precisava, deixei fluir, né, como um rio, deixa fluir. E eu me senti muito melhor, consegui digerir aquela perda. Em 24 horas eu consegui digerir aquela perda. Claro que aquele sentimento de que parece que você levou um soco na cara, né, emocional, ficou ainda uma semana, 2 semanas, isso é normal. Algumas pessoas levam mais tempo, outras levam menos tempo para um luto. Nesse caso, estou falando de um luto, porque a gente está falando de emoções difíceis. E aí eu comecei a olhar para situações, eu comecei a querer sair para comer, sair para caminhar, para fazer outras coisas e me sentir melhor. E aí eu tô falando de um caso específico de luto, mas vamos supor que você, nesse momento da sua vida, sinta uma raiva muito grande de alguma situação que você não consegue perdoar. Se você sente essa raiva muito grande, olha para a raiva. Ao invés de ficar só remoendo, eu não consigo perdoar, fulano fez isso comigo, ciclano fez aquela situação ruim. Ao invés de você ficar o tempo todo remoendo, simplesmente olha para aquela situação, acolhe ela. Essa situação aconteceu, eu não gostei, reconhece, eu não gostei que isso aconteceu, me senti frustrado, que é uma outra questão, né? Porque a sociedade também não está frustrando mais, não aceita a frustração, tudo politicamente correto demais, e essa frustração ela precisa ser vivenciada. Não fiquei feliz com essa situação, fiquei triste, eu fiquei com raiva, eu fiquei chateado, e aí olha para ela e pergunta, o que eu posso aprender com isso? Essa pergunta é essencial, o que eu posso aprender com essa situação? E aí, depois que você aprende, agradece, perdoa, fala pra você mesmo, eu perdoo, eu sou perdoado, perdoo, deixo fluir, deixo ir. Mas primeiro você precisa aprender alguma coisa. Então, olha pra situação, mergulha nela, não foge, porque fugir significa que todos os dias você vai ter mais um pouquinho daquela situação. Encara o problema, mergulha, vai ser mais rápido. Você vai, mas aí eu vou sofrer, mas vai sofrer uma vez só, é um dia só, é um momento só. Vai sofrendo ali, vai mergulhar, vai entender, vai aprender, e aí você vai poder voar. Você vai fazer igual a Fênix, sabe? Você vai ressurgir das cinzas. E quantas vezes você já ressurgiu das cinzas? Quantas vezes você já foi Fênix na sua vida? Várias, tenho certeza. Eu também, você também. As pessoas fortes se constroem em cima de situações que foram superadas. Então eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou um pouquinho, não foge da dor e ajuda outras pessoas também. Muitas vezes você vai ser aquele amigo, aquele ouvido, aquele abraço. E isso é algo muito importante. Gostou do vídeo? A gente se encontra no próximo, aqui, na Casa dos 7 Saberes. Até lá!